Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Boa noite. Estamos hoje aqui para realizar a nossa live, né? Tão esperada, para falar sobre a autossabotagem, para falar sobre os tratamentos que são possíveis, né? Através da autossabotagem, das terapias que nós temos para lidar com isso, né? Então é importante que a gente entre nesse clima aqui das nossas emoções. Deixa eu só aguardando aqui a Rumi pedir autorização aqui. Você precisa entrar aqui nos bonequinhos para que eu possa fazer a autorização. Lá. Aguardando a Rumi entrar para que a gente possa começar. Pronto. Chegou. Então a gente já vai dando boa. Boa noite, Rumi, tudo bem? Boa noite, Ângela. Tudo bem com você aí? Tudo bem, graças a Deus. Pessoal. Prazer estar com vocês. Mais uma live aí com a Ângela. É sempre muito bom estar participando aí com a minha amiga. E hoje temos bastante assunto para falar, né? Quando se fala em autossabotagem, acho que a gente fala de todo mundo um pouquinho, né? Então, antes da gente começar a abordar o assunto, para quem não me conhece, eu sou Ângela Esteve, trabalho com várias terapias, né? Com as mesas radiônicas, trabalho também com a mesa psiônica rede cristalina, trabalho com hipnose clínica, também com apometria, ministro alguns cursos na área do autoconhecimento. E hoje estou aqui com a terapeuta floral Rumi Kodama, que eu queria que ela se apresentasse também, né? Então, pessoal, muito boa noite a todos. Meu nome é Rumi Kodama, sou terapeuta holística e a minha especialidade é terapia floral. Trabalho também com Reiki, sou reikiana, terapeuta Reiki e também coach de saúde sistêmica, saúde integrativa, que é para ajudar as pessoas a equilibrar também as emoções para ter uma saúde mais plena, né? Então, hoje eu ajudo as pessoas melhorando a saúde tanto emocional e estendendo, né, a parte física, porque se a gente melhora o emocional, a parte física também é uma consequência. Pois é, e hoje nós nos unimos às nossas forças justamente para trazer isso para vocês aqui. Trazer um pouco de conhecimento para que a gente possa ir adquirindo esse equilíbrio, essa saúde psicoemocional tão necessária, para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, para que o nosso corpo também fique saudável através das nossas emoções estando estabilizadas, né? E a gente hoje, inclusive antes de começar a live, eu e a Rumi, nós combinamos uma coisa. Nós vamos dar de presente para vocês que ficarem até o final da live uma consulta gratuita para conhecer o nosso trabalho. Não é para realizar, é para conhecer. Porque às vezes a gente fala assim, a mesa psiônica, o floral ou o coach, o que é isso? Então, para quem ficar até o final, vocês vão poder entrar em direto em contato conosco no nosso direct, e a gente vai marcar aí uns 20 minutinhos dedicados, né, individualmente, para que a gente possa, para quem tiver interesse nos tratamentos, que a gente possa explicar o que é o nosso tratamento. Então, já fica aí a nossa oferta, porque
o nosso interesse também em fazer a live é expor o nosso trabalho, porque nós temos tido resultados muito bons. Eu tenho tido dentro dos meus tratamentos, com as mesas radiônicas, principalmente com a mesa psiônica também, muitos resultados. E a Rumi também. E assim, a gente pode confessar que eu sou cliente dela e ela é minha cliente. Então, nós fazemos terapias que se complementam, né? E por isso que surgiu também a ideia da live. Então, a gente vai colocar o assunto aqui e vocês podem fazer as perguntas aí pelo chat, a gente vai tentar responder todo mundo. Vocês sabem que nós temos apenas 1 hora de live aqui pelo Instagram, então a gente vai tentar responder tudo. Podem deixando as perguntas que a gente vai anotando aqui e vamos procurar responder todas. Então, hoje o que a gente vai falar? Já vamos entrar no assunto sobre a autossabotagem emocional. E eu sei que isso chamou a atenção de muita gente, mas afinal, o que é que significa isso? O que é a autossabotagem emocional? Então, aqui cabe explicar primeiro que a autossabotagem significa uma falta de amadurecimento emocional. O que é isso? Isso é quando a pessoa ela tem idade, mas ela tem uma imaturidade emocional. E essa falta de maturidade, digamos assim, uma pessoa que fica na infância emocional, ela não pode ter uma qualidade de vida muito boa. Por quê? Porque nós precisamos conhecer as nossas emoções para desenvolver a maturidade emocional. E muitas vezes, essas emoções, esses sentimentos, a gente não conhece. Você conhece os seus sentimentos? Todos eles? Na hora que sente? Muitas vezes, as pessoas desconhecem isso porque na infância não foram, desde crianças, ensinadas a perceber as suas emoções. Quando tem raiva, quando está triste, quando está eufórico, e às vezes a euforia, o entusiasmo, são sentimentos que são confundidos. A tristeza, qualquer tristeza vira depressão, e não é assim, né? A gente precisa conhecer isso. E à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai amadurecendo. Porque o ser humano, ele não foi feito para ser infantil. A criança dentro de nós, ela deve existir sim, mas para trazer a pureza dos sentimentos, mas não no comportamento. E a autossabotagem é quando nós mesmos viramos o nosso próprio inimigo. É isso mesmo. É quando a gente fala que o inimigo mora dentro de nós, é a autossabotagem. É quando nós interferimos negativamente na nossa própria vida. Então, você quer um objetivo, sonha com ele, e quando está prestes de conseguir, muitas vezes tem até ajuda das pessoas para isso, a pessoa desiste antes de concluir aquilo. Seja um relacionamento, seja um trabalho, seja uma faculdade, seja qualquer coisa na vida. Na realidade, essa pessoa com uma idade emocional infantil, ela tem uma dificuldade de entrar na vida adulta. E a insegurança é a tônica da autossabotagem. Essa pessoa fica insegura e ela arruma desculpa para sair da trilha de realização, de qualquer realização. Então, sempre ela vai dar uma desculpa. Nos relacionamentos com as pessoas, relacionamentos amorosos, quando começa a relação a amadurecer, ela diz que está com tédio e sai fora. Quando ela vê que a coisa está ficando séria. Por quê? Porque ela tem um comportamento sempre do auê, sempre da criança, da brincadeira. Toda vez que a situação vai ficar séria, ela se retrai e ela sai. Geralmente, o autossabotador,
ele tem um comportamento procrastinador também. Ele sempre fica adiando as coisas. E ele sempre espera que alguém faça por ele. E geralmente acabam atraindo pessoas que fazem mesmo. Aquelas pessoas que têm aquele senso maternal de ficar acolhendo, de ficar fazendo. É o filho que quer sair de casa, mas quer que a sua roupa, a comida e as contas sejam pagas pelos pais. Por quê? Porque, no fundo, esta pessoa não aprendeu que a liberdade tem um preço. E, na realidade, ele fica movido pelo medo. Medo do crescimento. E ele vai desistindo no meio do caminho de tudo que ele vai tentando. Ela não amadurece, se torna pesada, se torna infeliz, trazendo muitas queixas sobre a sua própria existência. E isso acontece pela falta de educação emocional. Isso acontece porque existem medos dentro dessa criatura que estão conscientes, alguns, e uma outra parte, uma grande parte, inconscientes. Medos que foram muitas vezes programados na infância, medos que foram passados pelo campo eletromagnético dos pais, o DNA, medos que ele não sabe, medos que ele sabe. E é justamente aí que a gente entra com as terapias, porque a autossabotagem tem cura. E a gente pode trabalhar isso, tanto na desprogramação, desses medos que acontecem, que foram transmitidos para eles e ensinados para essas pessoas, como também os medos inconscientes, que a Rumi vai falar como é que a gente pode tratar dos medos inconscientes com as técnicas dos florais. Aí ela vai explicar agora para vocês, e depois eu volto aqui para falar como que a gente faz isso na desprogramação dos genes latentes, do DNA. Então, pessoal, na verdade, medos, né, são muito variados, né, e depende da situação que a pessoa está passando naquele momento. Medos, traumas, né, tudo isso pode estar influenciando no nosso, nas nossas emoções. Então, talvez um medo conhecido, o medo de se relacionar com as pessoas, a gente pode estar indicando um floral, o nome dele é Mimulus, né, que vai ajudar a pessoa a enfrentar com mais coragem essa situação. Ou talvez um medo de perder um ente querido, ou um medo, talvez, de a pessoa estar se preocupando demais, né, com o filho, com os pais. Então, esse medo a gente pode estar tratando com outro floral, o nome dele é Red Chestnut. E muita coisa também pode estar no inconsciente. Muitas vezes, aquele medo que a pessoa nem sabe de onde vem. Aquele medo que ela tem aqueles pesadelos, aqueles pressentimentos ruins, mas não sabe nem explicar de onde aparece esse medo. Então, a gente pode estar tratando com um floral, o nome dele é Aspen. Me falhou o nome? Aspen, o nome do floral, que pode estar tratando aquele medo que a pessoa nem sabe de onde vem. É aquele pressentimento ruim, né? Que algo vai acontecer, que tem pesadelos, né? E esses pesadelos, na verdade, podem estar causando um medo inconsciente. E um outro floral que a gente usa muito também é o Cherry Plum. Aquelas pessoas que, na verdade, elas ficam
muito desesperadas, né? E não têm muito controle das suas próprias emoções. Aquelas pessoas que perdem o controle repentino, né? Saem fora de si e acabam que perdendo a cabeça. Tem muita gente que acredito que muitas vezes dá uma de realmente perder o controle, e quando volta a si, elas nem sabem que tiveram esse tipo de comportamento, né? São comportamentos que, na verdade, vêm lá da infância, que talvez a pessoa tenha vivido momentos, né, de trauma, e esses traumas, eles ficaram enraizados no seu subconsciente. E quando dá aquele start, a pessoa logo se desequilibra. Então, ela tem o medo de perder esse controle, né? E também tem aquele medo que a pessoa se desespera por pânico, né? Situações que, muitas vezes, até por ansiedade, depois a Ângela vai falar sobre isso também, sobre ansiedade, causa um pânico e a pessoa acaba que perdendo o controle total, né? Se vê numa situação como se estivesse dentro de uma caixa e não consegue sair dessa situação. Então, nesse caso, nós estaremos usando o floral Rock Rose, né? Inclusive, esse floral, ele está naquele floral de emergência, que é o Rescue, né? Então, ele ajuda nessas situações de, vamos dizer, de apavoramento, né? Então, esses florais são os mais indicados para situações de medo, mas a gente precisa também estar analisando outras situações. Tudo vai depender também, né, do momento que a pessoa está passando. E aí, eu vou passar a palavra para a Ângela, para ela Então, a continuar. gente tem que entender, né, Rumi, o que é o medo, né? Porque a gente fala tanto das emoções, como eu falei no início, né? Nós conhecemos as nossas emoções, nós nem conhecemos. Então, por isso, tudo aquilo que a gente não conhece, fica difícil da gente lidar. A partir do momento em que nós trazemos para o nosso consciente, então você já tem uma grande chance, né, de sair vitorioso de tudo isso, né? Então, o que é o medo? O medo, ele é uma emoção primária, né? É uma emoção primária desde que a criança sai do útero da mãe e ela é lançada no mundo exterior, ela já tem aquele choque, né, de ser trazida, ainda mais aqui na Terra, né, do jeito que são a maioria dos partos, né, já nasce, já apanha, já é tubo que põe para dentro para ver como está isso e aquilo. Então, na realidade, ela já tem essa emoção, com esse confronto com o mundo exterior. Depois, a gente vai, durante o nosso processo de crescimento na infância, a gente vai sendo levado a acreditar que o medo está nos ajudando, que ele está preservando a gente. E muitas pessoas falam assim, mas se a gente não tiver medo, a gente não dura uma semana, porque aí a gente vai tentar todas as coisas sem medo nenhum. Veja, infelizmente, o nosso vocabulário ele é muito pobre nesse sentido, porque ele dá um significado para uma única palavra com uma porção de coisas. Eu prefiro usar cuidado do que medo. Você ter cuidado com uma criança, você ensinar uma criança a atravessar a rua e ela ter o cuidado de olhar para os dois lados é uma coisa. Ter medo é outra. O medo vai fazer com que a pessoa, muitas vezes, não dê um passo à frente. O medo vai levar à sensação sempre de perda. O medo sempre é uma sensação de perda.
E a gente ensina a criança, mesmo que inconscientemente, a ela ter medo. Muitas vezes o adulto tem resistência à prosperidade. Eu atendo pessoas, né, nos meus atendimentos, e a pessoa tem medo de ter prosperidade. Por quê? Tem medo de arriscar, muitas vezes, trocar de um emprego, trocar de profissão. Por quê? Porque alguém fala assim, olha lá, hein, você vai fazer isso. E muitas vezes fala dessa forma que é para o seu bem. E quantas pessoas às vezes perdem oportunidades ótimas na vida por causa disso? Então, existe o medo prudência, que é o cuidado. E nesse caso, a gente tem que ter cuidados necessários, né? E a gente ensina a criança isso, e a gente tem que procurar viver de uma forma segura. Existe o outro medo, que é o medo imaginário. Então, eu imagino que alguma coisa possa acontecer. Eu não sei o quê. E, geralmente, na criança, é o fantasma, é o bicho-papão que está debaixo da cama. E que fica estabelecido depois. Aquele floral que eu falei, é o aspen. Exatamente. Aí, esse medo imaginário vai acompanhá-la. Porque esse medo depois, ele vai virar em outros medos imaginários. E como eu falei, o medo, ele é uma programação que é feita na nossa estrutura mental. Então, dependendo do ambiente onde a criança cresce, ela vai ter esse medo imaginário, né? Que eu vou captar do inconsciente coletivo os quadros mais tenebrosos do mundo, a pessoa se torna negativa, ela já tem uma falência antecipada antes dela tomar uma iniciativa do novo negócio, tudo já deu errado. Por quê? Porque o medo, como eu falei, ele está ligado ao apego. Todo medo está ligado ao apego. Apego à própria vida, quando eu tenho medo de perder a minha vida. Claro que existem os medos concretos. Se você está dentro de um banco onde está tendo um assalto e os caras estão ameaçando te matar, isso é um medo concreto. Tudo bem, esse é um medo real. Né? Agora, o medo imaginário e o medo das coisas que não aconteceram é o que faz a pessoa sofrer. E muitas vezes se auto-sabotar. É justamente tudo aquilo que você se apega e tem medo de perder que vai te causar os estados de ansiedade. Então, a ansiedade não é nada mais, nada menos do que um medo que você tem imaginário de perder alguma coisa. Seja ela real ou não. Porque muitas vezes a gente tem medo de perder aquilo que a gente ainda não tem. Perder um sonho, por exemplo. A pessoa tem um sonho de se tornar um profissional X. O medo disso não acontecer já causa ansiedade. A pessoa tem um sonho de casar, de fazer uma família. E porque ela chegou a uma idade e não encontrou ninguém, então ela tem um medo de perder o sonho. Então, todo medo está relacionado ao apego. O tamanho do seu apego é o tamanho do medo. É medo de uma circunstância, medo de situações, medo de perder pessoas, de perder situações financeiras. Este medo que a gente tem de coisas que a gente nem sabe se vai acontecer ou não, é que gera o que nós chamamos de estados de ansiedade. Porque nós projetamos o medo em cima daquilo que a gente quer. E essa ansiedade, quando não controlada, vai gerando também dentro da pessoa estados de angústia. E aí, o que a gente faz? Isso tem cura? Isso tem cura. Porque o autossabotador, ele não é uma pessoa que ele tem erro de caráter. Ele não é
Uma pessoa que tem má índole, não. Ele até pode, às vezes, fazer o outro sofrer, mas ele é uma pessoa que tem medo. Para a gente se curar desse apego, o que, que a gente faz? A gente tem que treinar o desapego, deixar a vida fluida. Porque nada daquilo que a gente tenta controlar está realmente sob o nosso controle. Todas as vezes que a gente tenta controlar alguma coisa, ela escapa das nossas mãos. Quando você solta do controle, as coisas caminham como tem que caminhar. Mas para isso, a gente tem que descobrir aonde que está a raiz do seu medo. Quando nós fazemos o tratamento com a mesa psiônica, a gente tem uma ficha de anamnese extremamente detalhada, aonde a gente vai descobrir a origem desse medo, a programação disso. E muitas vezes, eu que trabalho também com apometria e que sou da área espiritualista, o medo muitas vezes vem nos acompanhando de outras experiências que nós tivemos do nosso passado espiritual. Nada se perde dentro de nós. E tudo isso, como o medo ele é uma programação, a gente consegue desprogramar também. E é claro, se você trata essa parte e coloca na consciência aquilo que você está tendo apego e medo, e depois você alia aos florais que vai trabalhar no inconsciente, aí você consegue ter uma terapia de qualidade. Por isso que eu falei no começo da live que eu sou terapeuta da Rumi, a Rumi é minha terapeuta, porque nós unimos todas essas técnicas para que a gente tenha um resultado geral. Né? Então, quando, muitas vezes, já aconteceu de eu ter clientes e eu falar para o cliente aonde que estava localizado o medo, para ele fazer, já quando for fazer a consulta com ela de tomar o floral, já ir dizendo, olha, a origem está aqui, ela sabe aonde é que ela vai fazer, né? Porque o medo, ele vem acompanhado de apego, ele vem acompanhado de ansiedade e ele vem acompanhado de angústia. Então, não é que você vai chegar lá e falar assim, olha, como eu quero um floral para o medo. Não é assim que funciona. Aí, a Rumi vai explicar que tem uma entrevista, ela tem que conhecer um pouquinho da sua história, porque não é um floral que ela vai te colocar que vai resolver sua vida. Tá? Eu também não conhecia terapia, eu achava que era só pegar ali, comprar aquele lá e tomar. Não é assim que funciona. Como é que funciona? Então, na verdade, é o que a Angela faz também. Nós fazemos uma anamnese, e dentro dessa anamnese a gente vai explorando desde a infância todos os traumas que a pessoa teve, né? Isso vai fazendo com que eu monte um esquema, uma historinha para essa pessoa, para que eu possa estar tratando todos os traumas que ela vem trazendo desde a infância. E também pegar a personalidade e o comportamento que mais prevalece dentro dela, para que possamos também trabalhar a sombra, né? E jogar uma luz nessa sombra, né? Que é o que o floral, na verdade, faz. Ele joga uma luz naquilo que, na verdade, nós não gostaríamos de ver, mas que aquilo é a verdadeira cura para a pessoa, né? Então, a gente tem uma fórmula exclusiva para cada pessoa, onde nós vamos trabalhar de 6 até 7 essências no máximo, para que possamos ter esse conjunto, né, de essências que vamos trabalhar as emoções e trazer o positivo dessas emoções para a pessoa, para que ela tenha uma mudança, né, de chave e que alcance a cura, né? É isso que nós tratamos na terapia floral. Não é só tratar um medo, você tem que buscar a causa desse medo, né? E por que ela vive uma situação, né, que não consegue destravar.
né? Esses bloqueios que a pessoa traz. Então, a terapia floral age nesse sentido, né? E também não é tomar um remedinho que as pessoas falam, né? Tomar algumas gotinhas e pensar que isso vai resolver numa única dose ou num único frasquinho. Na verdade, é um tratamento, e esse tratamento dura alguns meses, porque tem coisas que a pessoa vem trazendo lá da infância e que não vai ser desbloqueado de uma hora para outra, né? Todos nós temos travas, e essas travas, elas demoram um tempinho, né? Até que a pessoa tenha consciência, né? Na verdade, tenha consciência, só que o nosso inconsciente acaba aqui bloqueando isso. Então, a gente vai trabalhando nesse sentido, de estar desbloqueando esse inconsciente. É o que o Dr. Bach falava, né? A gente procura a causa das nossas emoções para trazer a cura. Não é mesmo, Ângela? Precisamos buscar Sim, a e causa. as pessoas acham que quando você faz um tratamento com floral, você vai tomar a gotinha hoje e amanhã você vai acordar alegre e excitante. Gente, não é assim. Tudo na nossa vida, isso é muito importante a gente falar, tudo na nossa vida é processual. Inclusive, alcançar a nossa maturidade emocional também é processual. Nada acontece do dia para a noite. Você não pega uma semente de laranja, joga na terra e no dia seguinte você está lá colhendo laranjas. Não é assim. Tudo tem um tempo de maturação. Você viveu quantos anos, né, na sua vida adulta, rodando dentro de um sistema, dentro de uma programação. A partir do momento em que a gente está mexendo nessa programação, ela tem um tempo para germinar. Ou algumas pessoas vão ter um resultado mais rápido, outras vai demorar mais. Porque a gente tem uma coisa, um dispositivo também dentro de nós, o nosso inconsciente, que se chama resistência. E muitas vezes o que eu vejo em clientes meus é que assim, muitas vezes eu chego até um determinado ponto e aí você bate na resistência. É difícil quebrar a resistência das pessoas. Muito difícil. Por quê? Porque aquilo já está tão sedimentado, aquele comportamento está tão sedimentado, que você precisa ir lá, sabe, batendo nessa porta até uma hora que ela vai abrindo devagarinho, 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 e a gente consegue entrar. Então, assim, por que eu falei que as terapias elas se juntam? Porque quando a gente trabalha na mesa psiônica, a gente já consegue tirar, digamos que a primeira camada de tijolos, os mais pesados, a gente tira da resistência. Por quê? Porque dentro das técnicas da mesa psiônica, a gente consegue desprogramar informações que estão no DNA da pessoa. Então, você vai muito profundamente. Depois que você faz essa desprogramação, fica mais fácil para que os florais vão agindo. Na medida em que você faz um tratamento desse, coisas que você não sabia sobre você mesmo, você fica sabendo. E à medida em que você vai trazendo para a consciência, você tem como se trabalhar isso. Porque em tudo na vida, em tudo, existe a participação também daquele que está sendo tratado. Porque as pessoas costumam, tanto nas minhas terapias das mesas, como na apometria, como na hipnose, sempre achar que o terapeuta é que vai fazer o milagre. Não. O terapeuta, ele vai facilitar a vida. Ele vai encontrar em você onde que está a problemática para que ele possa entrar com o tratamento. Mas sempre a decisão final vai ser de quem está sendo tratado. Isso, inclusive, na área médica. O doente sara se ele quiser, porque senão o médico pode dar remédio que for. Se ele colocar na cabeça que ele é um doente, ele é um doente. A gente ensina muito isso no curso, aliás, que vai começar agora dia 6 de outubro. No nosso curso, a gente ensina muito essa parte de como funciona o universo,
de como é que nós criamos a nossa realidade. Aquilo que a gente acredita que é real, é real. E se você acredita que você pode amadurecer, se curar de tudo isso através dessas terapias que Deus, o universo, mandou para nós, com certeza você vai. Eu já passei pela experiência dos florais, das minhas mesas dos florais, e eu sei do resultado que tem. Porque isso mudou a minha vida. E mudou assim, num tempo que não foi tão longo. A minha surpresa foi assim, que foi muito rápido. A mudança, eu fiz a mesa há um tempo atrás, aí eu conheci a Rumi no começo desse ano e entrei para fazer as terapias florais e em 4 meses de terapia eu estava tendo já resultados assim, fantásticos. Claro que eu também procurei, dentro do autoconhecimento e conhecendo as minhas deficiências também, trabalhar as minhas emoções. Por isso que a gente está fazendo uma live, para vocês terem essa consciência das emoções. Hoje a gente está falando sobre o medo, sobre a autossabotagem, né? Depois a gente pretende fazer outras lives, talvez a semana que vem a gente volte, porque o assunto ele é extenso. O importante é que a gente tendo consciência disso e a gente tendo ferramentas na mão, a gente tem cura sim. Olha, o autossabotador, como eu estava falando, ele não é uma pessoa ruim. E não é uma pessoa que não tem caráter. É uma criança, simplesmente. É infantil. Uma criança medrosa. Às vezes acaba fazendo as outras pessoas sofrerem por causa disso. Porque ele não assume. Né? Mas, na realidade, quando ele começa a se curar desse medo, sair desse estado de dependência, né, da infância, da adolescência, e assume as suas próprias responsabilidades, você vai ver que ele fica muito bem. Porque, geralmente, essas pessoas elas são muito bacanas. São pessoas, geralmente, alegres, mas são pessoas medrosas. E elas têm medo de crescer. O tempo passa, às vezes você encontra a pessoa depois de 10, 20 anos, ela está do mesmo jeito. Não estou dizendo aqui no sentido de jeito financeiro, isso e aquilo, não. É aquele mesmo jeito de 10, 20 anos atrás, ela não muda, ela não cresce, ela continua tendo as mesmas opiniões, às vezes usando o mesmo vocabulário, fazendo as mesmas piadinhas, né? Não muda nada. Por quê? Porque a pessoa, mesmo que inconscientemente, ela se recusa a amadurecer. E aí, quando ele não cresce, ele não coloca essa postura diante da vida, ele se sente incapaz de realizar os projetos dele. E é onde aparece o quadro de ansiedade e angústia, que está lá inconsciente. Por causa disso. Porque a melhor coisa que tem, gente, é a gente realizar. Não é tão gostoso quando a gente faz um trabalho, quando a gente vai até o fim. E nós precisamos ter a consciência que tudo isso tem cura. Porque uma parte é de deficiência nossa durante a nossa maturidade, durante o nosso crescimento, às vezes de um medo que não foi observado pelos nossos pais, que não foi observado a tempo, mas que tem cura sim. Tem cura sim, a gente vê pessoas em situações que para nós às vezes pareceriam tão simples de se resolver e a pessoa entra num pânico, muitas vezes incompreensível. Uma situação que é tão pequena, uma coisa que é tão assim, corriqueira, e para aquela pessoa se torna um monstro enorme. Né? Por quê? Porque ela tem aquele medo imaginário. Criam-se estados de ansiedades que chegam, né, até a causar as tão conhecidas aí crises de pânico. A crise de pânico é nada mais, nada menos do que uma ansiedade causada por um medo imaginário. Não é por um medo real. Né? Sim, é isso mesmo. E a gente consegue fazer esses tratamentos e outros tratamentos que existem, claro, para tudo isso.
Claro que se uma pessoa entrou já no quadro da patologia, da depressão ou da crise de pânico, é claro que ela vai ter que procurar um psiquiatra. O floral, ele pode ser colocado como coadjuvante, né? Mas a gente nunca vai, em nenhum momento das nossas terapias alternativas, prescindir da terapia médica. Então, Sim, isso é importante. é importante sim frisar isso, porque tem muitos casos que até a terapia floral resolve, né? Mas se a pessoa está num quadro de angústia muito grande, de depressão ou de crise de pânico, realmente vai passar por um período que ela vai precisar dessas medicações, né? E os florais, eles vão ajudar, né, nesse processo, né? Controlando as emoções. Mas, fora isso, não é para ninguém desistir de tomar a medicação, porque a medicação é também um controle que a pessoa precisa ter, né? Então, é importante frisar isso, que as terapias são complementares, certo? Exatamente, é. Porque eu já ouvi pessoas dizendo, então eu vou ver se eu quero fazer o tratamento com você porque eu quero parar de tomar remédio. Eu falo, eu não autorizo ninguém a parar de tomar remédio, muito pelo Sim. contrário. A única pessoa que tem autoridade de tirar o remédio é o médico. E ninguém deve também parar de tomar o seu remédio por conta própria, que é perigoso. Então, é muito importante que a gente faça essa distinção das coisas, de autoridade. Cada um está dentro de um campo, né? E assim, se você está tomando remédio, você vai fazer o acompanhamento e você faz as terapias juntos que vão ajudar a você ir diminuindo as doses até que você faça o que eles chamam de desmame, né? Mas não prescinde. Assim como nenhum tratamento espiritual que é feito também prescinde o uso da medicação. Tá? Depois que eu fiz a mesa, eu já ouvi isso. Depois que eu fiz a mesa, eu fiquei tão bem que eu acho que eu nem vou mais tomar o remédio mais. Não, não é assim que funciona. Tá? Claro, a gente está mexendo no campo eletromagnético do seu DNA. Porque a vida aqui na matéria não é só essa matéria densa. O nosso corpo astral, o nosso duplo etérico ou perispírito é também feito de matéria. Tudo é energia. Então, quando se fala em energia quântica, as pessoas acham que é uma coisa que não existe porque os olhos não estão vendo. Existe sim. E como existe. E quando a gente interfere na energia quântica de uma situação, e a gente faz muito isso nas mesas radiônicas, a situação, resolve. Por quê? Porque você tira os impedimentos energéticos que estão em volta daquela situação. É assim que funciona as mesas radiônicas. Você tem como que um nó de alguma situação que está assim e você está com esse problema assim. E o que você faz quando você trata nas terapias energéticas? Você faz isso. Ou seja, você destrava o impedimento. E a vida flui. Então, nos florais, as pessoas acham, essa aguinha aí como é que é? Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, essa água de flor vai resolver o meu problema? Água de flor, veja. Eu falei, então, ele vai entrar na sua parte energética e você vai ver o efeito que vai fazer essa aguinha de flor. Porque, gente, se não tivesse o efeito, isso já teria sumido. Porque tudo que não dá resultado nesse mundo some. Se está aí é porque está dando resultado, né? Os florais de Bach, eles já são da época de 1930, 30 e pouco. Foi quando o Dr. Bach nos deixou todo esse legado das 38 essências. Se não funcionasse,
não estaria aí, né, como um tratamento. E não é só aqui no Brasil, é um tratamento no mundo inteiro, porque os florais, Sim. eles vêm da Inglaterra e eles são distribuídos para o mundo inteiro. Tanto é que o terapeuta floral, ele pode estar prescrevendo em qualquer lugar do mundo, inclusive porque eu sou formada pelo Instituto Bach e eu posso estar atuando em qualquer parte do mundo, né? E hoje as minhas terapias, os atendimentos eu faço online. Então eu posso estar atendendo de qualquer parte do mundo, do Brasil, de qualquer lugar. As terapias das mesas também estão sendo feitas todas online. E assim, eu vou dizer para vocês que os resultados têm sido até melhores do que presenciais, que as mesas presenciais, por quê? Principalmente a mesa psiônica é um momento em que a gente lida com muitas particularidades da pessoa e muito com as emoções. Né? Esse apanhado de emoções que a gente está fazendo aqui, que eu coloquei agora uma aula de bônus no curso Viver Consciente, é justamente por causa disso, por causa desses atendimentos. Então, a pessoa estando na casa dela, no atendimento online, ela fica mais sossegada, ela relaxa mais até para fazer o tratamento. Então, são 2 horas e meia de atendimento. É bastante tempo, a gente vai. Eu chamo de terapia breve, a gente vai ficar assim, indo bem a fundo mesmo, cavucando todas as emoções ali, que é bem bacana esse trabalho. E a gente tem atendido, né, graças a Deus, pessoas brasileiros que moram fora do país, agora com atendimento online. Então, as pessoas nos têm, mesmo morando fora, nos têm procurado. Alunos também para o curso Viver Consciente, que também moram fora do país, e como as aulas são gravadas, então, mesmo que tenha fuso horário, as pessoas podem assistir às aulas, e não tem prejuízo nenhum, porque a gente se comunica também via WhatsApp e tudo mais. E eu queria até falar com a Rumi, é uma questão que foi colocada aqui, que falou que deram um tratamento para a pessoa e não explicaram para que era. Como que funciona isso? Então, na verdade, é assim, tem muitas pessoas que indicam os florais, né? E talvez não expliquem, né, o que cada floral vai estar agindo na pessoa. É Nós, importante que a pessoa saiba? sim, é muito importante, porque ela, conscientemente, ela vai estar sabendo para que serve, né? Isso vai trabalhar o inconsciente dela, né? Então, quando nós fizemos o curso, eles sempre falavam para a gente, porque não é só indicar os florais, é para você explicar o que cada floral vai fazer em você, como ele vai estar agindo em você, o que Eu tenho ele uma vai estar pergunta. trabalhando. Eu tenho uma pergunta. Tem algum floral, por exemplo, para pessoa que tem alguém em casa que é alcoólatra ou que tem algum vício e a gente tem algum floral para isso? Para ajudar a deixar o Tem, na vício? verdade, para quem tem esse problema de vício, nós trabalhamos com floral agrímone, né? Esse floral vai ajudar a pessoa, na verdade, mostrar a verdadeira face, né? Pessoas que são drogadas ou que têm esse vício do alcoolismo ou do tabagismo, esse floral vai ajudar muito. É o agrímone. E assim, vamos supor que eu tenho uma pessoa em casa que é alcoólatra e que ele não quer saber de tomar o floral. Eu posso, por exemplo, pedir um floral para ele colocar na água, na comida, em algum lugar para ele, sem ele saber? Na verdade, não é recomendado, né? Porque a pessoa tem que ter essa consciência, né? Tem E que querer. também tem que ter a permissão dele, né? Para fazer uso do floral. Se a pessoa não quer, na verdade, a gente precisa respeitar o momento dela, né? Então, não é aconselhável que a pessoa faça isso de modo que ela não saiba, faça escondido.
né? Então, não é recomendado. Pode até outro dia, agir. eu estou te perguntando porque outro dia me pediram se eu podia fazer uma mesa radiônica para uma pessoa. E a pessoa não sabia, mas ela precisava ajudar a pessoa. Então, assim, eu posso fazer, desde que seja para o bem. Tudo é Sim. colocado com a vontade divina. Então, eu posso ajudar uma pessoa, por exemplo, que esteja num problema de ansiedade, de depressão, e fazer uma mesa, mesmo que ela não entenda nada disso, eu posso trabalhar a energia dela assim, porque a gente trabalha só para o bem. Então, assim, eu estou colocando aqui perguntas que nos são feitas, né? Como já perguntaram para mim a respeito do floral também. Se tinha algum floral, era uma pessoa que estava desesperada, e ela falou: eu posso colocar na comida do meu marido um floral para ele parar de beber, por exemplo? Não é recomendado. Não, né? Porque, na verdade, a pessoa, mesmo que seja um doente, que esteja passando por um momento muito difícil, a gente respeita o momento dela, né? Então, eu penso dessa forma, né? Pode ser que uma outra pessoa, um outro terapeuta, fale, de uma forma diferente. Na minha opinião, eu acredito que tem um momento da pessoa, né? Ela tem que procurar ajuda, né? Sim, precisa procurar ajuda. É a mesma coisa quando a pessoa é um alcoólatra e aí a esposa chega e fala para o marido: olha, você tem que procurar um centro de tratamento, por exemplo, os alcoólicos anônimos, né? E a pessoa se recusa a ir, se recusa a receber esse tratamento. Então, é uma escolha dela e a gente precisa respeitar isso, né? Entendi. Ficou muito, muito esclarecedor isso. É muito importante, como a gente já tinha falado, que a pessoa ela tenha vontade de se curar. Sim. Porque, assim, reclamar é uma coisa de infantil, é uma coisa da imaturidade emocional. Pessoa que reclama muito, mas que não toma uma atitude, né, verdadeira de querer realmente se melhorar e se comprometer com a sua melhora, ela está nessa autossabotagem, né, emocional. Ela está indo contra ela mesma. Né? Uma das facetas da autossabotagem é essa. É quando a gente se torna contra nós mesmos. Então, a gente bloqueia todas as formas de ajuda possível, mesmo quando tem pessoas que estão lá te oferecendo ajuda e a pessoa não quer, ela se recusa. Isso também é autossabotagem emocional. Por isso que é muito importante a gente conhecer esses sentimentos, saber de onde eles brotam, né? E lembrar também que nós somos seres divinos e que o livre-arbítrio faz parte, né, da nossa vida, da escolha de cada um. E a gente tem que aprender dentro desse nossa maturidade emocional, aprender a dizer não para as situações e para as pessoas. A gente tem que conhecer as nossas emoções e os nossos limites, porque senão nós nunca vamos sair do nosso quadro de ansiedade. O quadro de ansiedade que é esse medo. Medo que amanhã eu não vou ter o que comer, medo que amanhã eu não vou ter o emprego, medo que amanhã eu não vou conseguir. Como se tudo dependesse única e exclusivamente das nossas decisões. Até no evangelho de ontem eu estava falando isso. Na vida a gente faz todo o nosso melhor. No minuto que passa, a gente faz o nosso melhor, a gente põe. E Deus vai dispor da maneira dele. Agora, é claro que a gente não vai ficar sentado esperando Deus faça por mim. Deus não vai fazer por você. Nem Deus e nem ninguém. E a autossabotagem acontece justamente por causa disso. Porque a gente sempre vai estar procurando alguém que faça por nós. Quando nós resistimos em usar o nosso poder realizador. E para isso, a gente tem aí o auxílio das terapias, que vão te ajudar aí, né,
a você trazer para fora esse ser humano maravilhoso que você é, que todos nós somos, né? Seres divinos, carregando capacidades imensas. E a gente vai parar, então, de ter medo, de procrastinar as coisas, de viver num futuro que ainda não chegou e que nem existe. Tirar essa palavra pré-ocupação da nossa mente. Vamos deixar sempre a palavra ocupação e não pré-ocupação. Vamos ocupar o nosso presente com as coisas que nós temos que realizar. E eu tenho certeza que através dessas terapias, através dos florais, que eu digo por mim mesma, pela minha própria experiência, a gente vai encontrando essa paz para que a gente possa usar o nosso poder realizador. A gente pode estar com um dia cheio, né, com um monte de afazeres, mas cada coisa no seu tempo, no seu minuto, porque a vida acontece no presente. A vida acontece no agora, nesse momento. O ontem já foi, amanhã a gente não sabe. Mas a vida está acontecendo agora. E agora, nesse momento, a gente está dando a chance aí para vocês, para nós, de vocês conhecerem o nosso trabalho. Porque essa é a nossa rotina, de lidar com as situações dos nossos irmãos de humanidade que precisam de lidar com essas situações através dessas terapias que nós fomos buscar através do estudo, nós fomos buscar através do conhecimento para ajudar primeiro a gente e depois poder ajudar os outros aí através, né, desses conhecimentos tão maravilhosos que hoje a humanidade já desfruta, para que a gente procure trabalhar as nossas emoções de uma forma mais sadia. E a Rumi vai fazer também as considerações finais dela, e a semana que vem a gente volta, a gente vai continuar esse assunto aí, e a gente vai responder mais perguntas de vocês, e nós estamos aí no direct, qualquer coisa é só perguntar, tá bom? Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, pode me mandar no direct, que eu vou estar respondendo com o maior prazer. E também nós já disponibilizamos, né, para as pessoas que estiveram aqui conosco, né, conhecer as terapias, nós vamos dar atendimento, né, para que vocês possam também usufruir, né, de tudo aquilo que a vida lhes oferece, né, para que possam ter uma paz mental, um equilíbrio das suas emoções. E gratidão imensa a todos que estiveram aqui participando conosco e espero vocês na próxima semana para dar continuidade ao nosso assunto. Ai, que bom. Gente, pessoal da Rumi, entra na minha página, Ângela Esteve 17, o pessoal da minha página, entra lá na Rumi Terapeuta, vocês acham aí no Instagram, vocês podem, né, nos seguir, a gente agradece e nós nos colocamos aí à disposição. Na semana que vem, provavelmente, na própria terça-feira, a gente volta, né, para fazer a continuação dessa live aqui. E aí a gente vai falar sobre a culpa, né, esse sentimento que deixa muitas vezes a gente tão perdido, né? Que é a culpa, que é o ressentimento, a mágoa, tudo isso que faz tanto mal para a gente. Então, na semana que vem a gente vai falar sobre isso. E a gente espera que vocês todos possam estar aqui presentes também. E a gente vai deixar esse vídeo aqui no IGTV. E também eu vou passar lá no meu canal do YouTube, Ângela Esteve 17. Vou disponibilizar no YouTube. E eu peço que vocês, né, que gostam de entrar nas redes sociais e que seguem o nosso trabalho, que curtam lá o nosso vídeo lá no YouTube, se inscrevam no canal, que ajuda muito a gente a divulgar esses conhecimentos para todos. Uma boa noite para vocês e fiquem na paz de Deus, como sempre. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão.